Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com a jornalista e empreendedora Ivana Moreira. Ivana, nós terminamos o primeiro bloco falando do seu retorno a Belo Horizonte depois de anos trabalhando em São Paulo. Aí me veio uma curiosidade, você estava acostumada ao ritmo paulista de trabalho e veio para Minas, obviamente tem um outro ritmo por aqui. Eu queria saber, na sua opinião, quais são as principais diferenças, né, entre estilo e mercado de trabalho em São Paulo e em Belo Horizonte nessa área do jornalismo? O que eu sinto, as redações dos veículos de São Paulo eram, e hoje a realidade é muito diferente, mas naquele tempo eram redações muito robustas, com muita gente, muito estruturadas, e eu acho que isso era uma diferença significativa com os veículos locais. Mas para mim, para ser franca, eu não senti isso tanto, porque eu voltei para Belo Horizonte trabalhando para veículos de São Paulo. Então eu trabalhava naquela mesma cultura. O que foi um grande desafio para mim foi trabalhar como correspondente, que é muito diferente. Como correspondente, você não tem um chefe te pautando, definindo o que você vai fazer. É sempre você que tem que se pautar o tempo todo e cobre tudo. Tudo é seu. Qualquer matéria que possa interessar para o jornal é da sua editoria. Né? E eu brinco assim que o correspondente é o primo que ninguém está contando que vai chegar. Você tem que batalhar muito para emplacar matérias nos jornais, porque os jornais fecham sem você. Eles não estão esperando uma matéria de Belo Horizonte cair no colo do editor. Se você aparecer com uma boa história, a tempo vai ser incluída, senão... Então é muito desafiador. Você é deixado lá de fora, né? Eu aprendi muito como correspondente, especialmente a ser muito independente, a ser muito ativa nas pautas, pensar no processo todo, desde a pauta até a edição final do texto. Isso foi muito desafiador. Ou seja, era muito mais complexo do que o trabalho que você vinha desenvolvendo até então, né? E você também, como não perde oportunidades na sua vida, você acabou sendo convidada pelo Grupo Bandeirantes para poder trabalhar na rádio Band News FM aqui de Minas Gerais, né? Então eu queria saber como é que foi essa transição do jornalismo impresso para o jornalismo radiofônico e quais as principais diferenças que você percebeu nas duas esferas de trabalho. Foi uma grande surpresa para mim receber esse convite, porque eu era de impresso e quando a Band me chamou para assumir uma rádio, eu inclusive fiquei tentada a não aceitar o convite, porque eu tive um medo. Você não tinha nenhuma experiência nessa área, né? Não tinha. Lembra que você contou para todo mundo que eu matava aula? Sim. As que eu mais matava era de rádio. Então de rádio eu entendia nada mesmo. Mas tem uma passagem muito importante, eles me deram a oportunidade, assim, antes de você falar não, vai conhecer a rádio em São Paulo, vai conhecer o Boechat. Eu falei, putz, vou conhecer o Boechat, já estou no lucro, mesmo que eu fale não depois, vou lá conhecer o Grupo Bandeirantes. E o diretor nacional da rádio me disse uma coisa que me marcou para sempre. Existem duas categorias de jornalismo, bem feito e mal feito. Em qual você está? Se você achar que você está no bem feito, o resto... são detalhes, são técnicas de cada veículo que são muito fáceis de dominar. Mas os critérios, a postura profissional é a mesma. O resto é detalhe técnico mesmo. Entendi. Então eu voltei, decidida que eu era do primeiro grupo, não ia dizer para ele que eu era do segundo, que eu era do jornalismo bem feito, e que eu ia criar um guia de sobrevivência. Eu criei um manual para mim mesmo de correlação. Tipo, aspas é sonora para rádio. E eu fui criando um jeito de sobreviver. Você já tinha dominado aquele código do jornalismo impresso e estava traduzindo então. Fiz um pequeno glossário para mim mesma. Que legal isso. E rádio foi uma surpresa maravilhosa. Eu nunca achei que eu ia gostar tanto de fazer rádio quanto eu gostei. Foi uma delícia, eu fui muito feliz na Band News FM. E você gosta de ser chefe de redação, né? Eu assumi, imagina, para quem tinha matado a aula de radiojornalismo, eu fui para ser chefe de redação para tocar um projeto de reestruturação da rádio. Então, eu já cheguei chefiando um projeto que eu nunca tinha feito como repórter. Aliás, falando em oportunidade, surgiu uma outra no mesmo grupo, no Bandeirantes, você trabalhar em televisão. Exatamente. Né? E aí eu achei interessante que você comentou que na época você não alisava o cabelo, né? Você deixava os seus cabelos crespos e volumosos. E que eles não se enquadravam na TV. Isso é que você ser convidada para ser desmascarada em público. Ele já contou que eu matava a aula, agora contou que esse meu cabelo é alisado.
Não tem condição. Mas isso eu estou contando porque você me permitiu. Claro. É verdade. Assim, o meu cabelo é anelado, muito anelado. E na faculdade eu usava ele Gal Costa. Assim, Gal Costa nos tempos antigos, quando ela também está mais comportada. Maravilhosa, por sinal, é Nossa Exatamente. Senhora. E quando eu fui fazer meu primeiro trabalho de escola de televisão, o câmera da escola, que também trabalhava na Globo, ele olhou para mim e falou assim: Vana, impossível enquadrar seu cabelo. Eu, que já não era muito interessada em TV, desisti ali. Falei, pronto, meu cabelo nunca vai caber em TV. Quando, enfim, eu fui parar como profissional na Band, eu já estava alisando o cabelo, porque eu já estava numa crise de identidade, o cabelo não estava comportando mais. Eu fazia um programa junto com um outro jornalista, e o cabelo estava mais comportadinho. Mas, para minha felicidade, o meu trabalho era de bastidores, eu não tinha que ficar muito na frente das câmeras. Então, eu passava rapidinho com o meu cabelo alisado. Mas aí, essa conversa me faz pensar num fato que eu queria discutir com você, né? Hoje em dia, nós já vemos algumas profissionais negras na televisão assumindo orgulhosamente sua negritude e fazendo apresentações. Né? Sim. O que eu queria saber de você é o seguinte: você acha que está diminuindo o preconceito e que a sociedade já está se abrindo mais para perceber uma estética múltipla que reflita a realidade multirracional brasileira? Eu acho que a sociedade ainda está muito distante desse ponto. Está num caminho, assim, dando passos muito curtos. Mas eu vejo uma mudança significativa nos veículos. Os veículos incluíram isso na pauta. Tem um esforço, não diria grande o suficiente ainda, precisa melhorar muito, mas existe uma preocupação dentro das redações de contemplar essa diversidade. Sim, isso já é um fator importantíssimo. A gente viu um né? episódio recentemente, né, que a Maju, que faz a Menina do Tempo no Jornal Nacional, sofreu aí um processo, um bullying, um cyberbullying enorme. Pelas redes sociais, mas uma coisa super desagradável. E o Jornal Nacional se posicionou muito firme sobre isso. O Bonner falou disso no jornal, durante o jornal. E eu acho que isso é importante, porque os veículos têm uma missão social, né? Sem tem um dúvida, papel de transformar a sociedade muito importante. É o que mais me apaixona na nossa profissão. Então, acho que os veículos, sim, estão atentos e precisam avançar muito ainda. Sem dúvida. Quanto mais a gente avançar, mais a gente vai ajudar a sociedade a avançar nessa questão. É verdade. De modo que aquele câmera, acabou aquele negócio do meu cabelo. Vai enquadrar o seu cabelo. Eu estou em breve e vou voltar aqui com o meu cabelo anelado. Te aguardamos. Eu gostaria de vê-la assim, ao natural. Né? Eu estou tentando. É porque a gente alisa tanto tempo que depois o cabelo fica revoltado, não quer voltar mais. Mas vai se libertando dos tabus, né, do que nos foi colocado na mente. Então a gente vai se libertando, isso é importante, né? Aos poucos, né? Cada um no seu tempo. Sim. Né? Querida, depois que você passou por todas essas experiências, você foi convidada a voltar para o jornalismo impresso. Inclusive para 2 lançamentos, né? Lançamento do jornal Metro e lançamento da revista Veja BH. Não é? Como é que foi essa experiência para você, retornar ao jornal impresso no lançamento de 2 veículos de tamanha importância? Foi maravilhoso e foi engraçado, porque quando eu recebi o convite do Metro, eu estava tão apaixonada pelos desafios do rádio, aquele novo mundo, que eu falei, então voltar para o impresso. Mas foi ótimo, essa é a minha escola, eu gosto muito de jornalismo impresso. O Metro é um projeto apaixonante, um modelo de jornalismo, de jornal gratuito, diferente. E eu estava há muito pouco tempo, eu tinha feito o lançamento do Metro há 1 ano, quando a Editora Abril me convidou para lançar a Veja BH. Mas eu nunca tinha feito revista. E eu era louca para fazer revista. Foi maravilhoso. Lançar veículos novos, pensar tudo desde o princípio, é uma experiência jornalística muito incrível. Legal, né? Pois é, mas com o tempo, mesmo com o sucesso editorial da revista Veja, ela acabou sendo extinta em 2015. E você foi demitida. Você se viu pela primeira vez numa situação de desemprego, não é? Então eu queria saber como é que você reagiu a essa notícia e o que você pensou naquele momento da sua vida. Foi muito difícil porque não era só a minha demissão, era a demissão de toda a minha equipe, de colegas que eu tinha tirado de outros veículos para ir para a Veja BH. Então, acho que eu passei um tempo sofrendo isso primeiro. E tinha, claro, uma preocupação pessoal, porque quanto mais você evolui na carreira, mais difícil é se recolocar. É verdade. Né? Você está no início da carreira, qualquer emprego serve. Quando você está num outro ponto, cheio, com filho, em outro momento da vida... As oportunidades vão se afunilando, né? E eu pensava um pouco, falei, gente, todos os lançamentos de novos veículos que existiram em BH nos últimos tempos, eu fui convidada, eu participei. Não tem mais nada para mim aqui, assim, para onde vão me chamar?
eu não tinha muita expectativa de receber convites de emprego naquele momento, e com o mercado passando pela crise que estava passando, todos os veículos demitindo muito, não foi só a Veja, né? É um Sim. contexto da profissão. E deixa eu colocar mais um ingrediente nessa história. Nesse turbilhão todo, você ainda recebeu a informação de que o seu filho mais novo, que na época tinha 7 anos, tinha o TDAH, né? Que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? O que essa notícia, né, somada a tudo que estava acontecendo com você, fez da sua vida, assim, você pensar nos rumos da sua carreira? Eu senti naquele momento que o meu filho ia precisar de mim, de mais atenção, que eu precisava me dedicar a ele mais do que eu vinha me dedicando. Eu sou apaixonada pela maternidade, mas eu era tão apaixonada pelo jornalismo que nunca passou pela minha cabeça dar uma parada na carreira para cuidar dos filhos. Mas naquela hora mexeu muito comigo. Eu falei, nossa, eu estou desempregada, mas o meu filho vai precisar de mim, talvez isso tudo tenha acontecido por algum motivo, e tem uma história de fé, de saber assim, eu vou encontrar uma saída, mas eu fiquei realmente muito mexida. Bom, então nós vamos interromper novamente a conversa, vamos continuar com esse assunto depois, que tem muita coisa a dizer ainda, então não saiam daí que a gente volta já já com mais histórias de Ivana Moreira.